ela é eficaz. Nos ajuda, Senhor, fugir do pecado e procurarmos obedecermos a Tua palavra, pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nos ajuda a vivermos ela a cada dia e usar ela para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, perdoa minhas falhas, meus pecados, santifica-nos, Senhor, na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade, Jesus. Ministra através do Teu Espírito Santo, abrindo a mente, o coração de cada um de nós aqui neste lugar, para que nós, Senhor, venhamos desejar cada dia colocar a Tua palavra em prática em nossas vidas. Fica conosco, continua conosco. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esses dias viemos falando acerca do privilégio que temos, né, de servirmos ao Senhor e também possuirmos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo, né? No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele agia não dentro do homem, mas ele agia por fora, né? Ele agia não dentro de nós, mas ele já existia. A Bíblia fala que ele, né, quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito de Deus, ele se movia sobre as faces das águas. E naquela época ali, só sacerdotes, profetas, reis, né, que Deus ele vinha com o seu Espírito, né, e enchia aqueles homens, a ponto deles fazerem, Deus usarem eles de fazerem grandes coisas. Só que Jesus ele vem, ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, né, ele é assunto aos céus, e quando ele vai para os céus, ele diz que ele precisaria ir para que o Espírito Santo viesse da parte do nosso Deus. E ele veio e agora o Espírito Santo, ele passou a habitar dentro de nós. E quando nós estamos sensíveis, nós viemos aprendendo aqui a importância de tratarmos o Espírito Santo como uma pessoa, como um amigo. Tratarmos o Espírito Santo como alguém que nós se relacionamos com ele todos os dias, de ouvi-lo, de tornar os nossos ouvidos sensíveis à sua voz, de tornar os nossos corações obedientes à sua palavra, né? E cada vez mais que nós vamos, né, tendo esta intimidade, buscando mais a presença do Senhor, né, o Espírito Santo ele fica à vontade para fazer a sua obra em nossas vidas. E chega um momento que nós, como aprendemos na quinta-feira passada, somos batizados, e ali é um revestimento de poder que o Espírito Santo ele vem e nos enche. E agora nós sentimos mais desejo de pregar a sua palavra, sentimos mais desejo de estar na presença do nosso Deus, de louvarmos o seu nome, de estarmos em comunhão com a igreja, de estarmos fazendo e executando as obras, né? Ele vem com seus frutos, ele vem com os dons espirituais. Mas para tudo isso acontecer, irmãos, existem algumas condições prévias para que aconteça o batismo no Espírito Santo, né? E falamos acerca que o batismo no Espírito Santo não é só falar línguas estranhas, como nós conhecemos aí, né? Tem uma série de características de alguém que é cheio do Espírito Santo. O seu comportamento, né, a palavra do Senhor nos diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, pelos frutos que nós oferecemos ao Senhor, de tudo que nós executamos na sua obra, ao seu serviço, nós podemos identificar, né, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós não estamos aqui para julgar, para dizer quem é cheio do Espírito Santo, quem não é, né? Mas é necessário que o Espírito de Deus, né, ou nós mesmos, cada um que estamos aqui, venhamos sentir esse desejo, né, de cada dia buscarmos essa intimidade, buscarmos esse batismo, dizendo: Senhor, me reveste com o teu poder. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero sentir prazer cada vez mais de estar na tua presença. E aqui esse texto fala acerca, né, de algumas condições. E aqui no
no versículo aqui 37, onde começamos falando aqui, nós vimos ali, irmãos, que Pedro, ele estava discursando, né, sobre a sua palavra, a palavra de Cristo Jesus. E para quem estava aqui no culto de Santa Ceia, no domingo pela manhã, nós vimos quem era Pedro, enquanto andava com Jesus, né? Alguém que dizia assim: Senhor, se possível for, eu darei até a morte, eu darei até a minha vida, eu irei até a morte, se possível for. E o Senhor disse: Pedro, tu darás a vida por mim, pois o galo cantará 3 vezes, 2 vezes, e antes que você venha e me negue. E isso aconteceu. Pedro era alguém que andava com Jesus. Veja, irmãos, ele tinha uma intimidade muito maior que nós, porque ele teve o privilégio de andar com Jesus, de ouvir os seus ensinamentos, de estar tão perto. Então isso não quer dizer que todos que estão na igreja obedecem à voz do Espírito Santo, está em comunhão com a palavra de Deus, está sensível à voz do Espírito Santo. E isso é importante, todos nós sentimos esse desejo cada dia. Sabemos que a vida do cristão não é fácil, é uma luta, como nós já começamos a falar aqui. Travamos batalhas todos os dias. Mas a palavra do Senhor nos diz que, ouvindo ele estas coisas, Pedro, depois que Jesus é assunto aos céus, ele nega a Jesus. Jesus vai chamar Pedro, depois que Jesus ressuscita, chama Pedro de volta. Ele estava desejoso para pescar novamente, voltar a pescar. Isso lá no capítulo 21 do Evangelho de João. A palavra vai nos dizer que Jesus encontrou Pedro pescando, ele era pescador, e o Senhor disse: Pedro, a partir de hoje serás pescador de homens. E depois que Pedro nega a Jesus, ele se entristece, e ele quer voltar a pescar, né? Mas o Senhor vai lá e diz: Pedro, tu me amas? Pergunta a ele por 3 vezes, e ele disse: eu te amo, Senhor. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E dali para frente, irmãos, Pedro, ele foi uma nova criatura. Pedro, ele foi transformado. O Espírito Santo veio, porque Jesus, ele foi assunto aos céus. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo veio sobre a vida de Pedro, agora ele passou a habitar dentro de Pedro. E ali ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo. E aqui nesse texto aqui, você vai ver Pedro pregando e se convertendo. 3.000 são batizados ali também, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que eles estavam ali falando, e os demais apóstolos estavam com ele, e eles fizeram uma pergunta: o que faremos? O que nós precisamos fazer para sermos batizados, para sermos transformados? E aí ele dá uma recomendação, que é para todos que desejam uma vida de santidade, para todos que desejam, né, buscar a Deus verdadeiramente, ser cheio do Espírito Santo. E o começo de tudo, irmãos, é o arrependimento, porque lá no versículo 38 ele diz isso: e respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E o quê? E recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo está no mesmo contexto do batismo, né? E ele diz, e ele fala sobre isso: olha, vocês precisam primeiro se arrepender. Eu vejo, irmãos, algumas pessoas aí, né, que hoje nós estamos vivendo um tempo do relativismo. Tudo é relativo. Eu posso ser crente, mas eu posso praticar algumas coisas aí do mundo. Eu posso servir a Deus, né? Esses dias eu vi até um pastor brincando, falando sobre isso, que ele dizia: olha, você pode fazer tudo isso, mas você só não pode entrar no céu. Se você continuar desta mesma forma, porque ele fazia a pergunta: pastor, eu posso beber? Ele dizia: pode. Eu posso fumar? Pode. Posso me prostituir? Pode. Aí no final ele disse: agora no final você só não pode entrar no céu. Porque se não houver arrependimento, se não houver esforço no sentido de buscarmos esta presença do Senhor, se não houvermos
da nossa parte, irmãos, esse desejo de servirmos ao Senhor verdadeiramente, não tem como o Espírito Santo, irmãos, ele nos encher, porque não existe comunhão de Deus com o pecado. Nós devemos repugnar o pecado. E sabemos que não é fácil, nós lutamos contra o pecado todos os dias. Mas é uma luta como soldados de Cristo. Quando nós estamos revestidos com esta armadura, nós sairemos vencedores. E esta armadura vem de quem? De Deus. E quem é essa armadura que nos reveste? É o Espírito Santo, irmão. Quando nós estamos cheios dele, aleluia, nós venceremos. E aí ele falou: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí ele fala desta promessa, porque essa promessa o Senhor tinha falado para os discípulos, e nós falamos sobre isso na quinta-feira passada. Olha, não saiam de Jerusalém, fiquem lá até que vocês sejam revestidos de poder. Porque nós falamos sobre isso, que aqueles homens, eles estavam sendo preparados para algo grandioso que viria, para o trabalho, para a pregação do Evangelho, para o ministério, para servir. Muitos deles, Estevão foi apedrejado e não negou Jesus. Talvez, se fosse ali Pedro, naquele momento que tivesse sendo apedrejado ali no passado, antes dele ser cheio do Espírito Santo, talvez ele tivesse negado ali também. E talvez, quantos aí negaram a Cristo e perderam a vida. E sabemos que não tem outro caminho, irmãos, sabemos que não tem como entrarmos nos céus, se não for pela porta que é Jesus. Temos que passar por Ele. E tem muitas pessoas aí negando o senhorio de Cristo na sua vida. E não entende que quando faz isso, irmão, está fechando a porta dos céus e abrindo a do inferno. Mas isso é muito sério. Então é necessário, irmãos, passarmos por Cristo, deixarmos o Espírito Santo convencer-nos, que nós não podemos viver numa vida de pecado, mas é necessário buscarmos graça da parte do Senhor para andarmos em santidade, se arrependermos. Então, condições prévias para nós sermos batizados, ser cheios do Espírito Santo, é se arrepender. Talvez você se entristeça por algo que você fez no passado. A Bíblia diz que o Senhor, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, que dele não se lembra mais. Ele diz lá em 1 João: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Mas o Senhor, Ele está esperando o arrependimento que vem do nosso coração. E esse arrependimento, irmãos, ele é sincero, ele deve ser sincero, porque só o Senhor sabe. Quando nós vamos a Ele e se arrependemos e pedimos perdão, e aí nós agora, Ele, através do perdão dos nossos pecados, Ele nos torna aptos para receber este Espírito e Ele fazer mudança em nós. Então, a primeira condição, irmãos, para que nós sejamos batizados com o Espírito Santo, é ter um coração sincero e arrependido na presença do Senhor. Amém? E aí ele continua, e em nome de Jesus Cristo, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Esse batismo aqui, irmãos, é batismo nas águas. Por quê? Porque o batismo nas águas, como eu já dei um estudo aqui, ele é uma confissão pública que você realmente reconheceu Jesus, que é esse caminho que você quer trilhar, que você quer servir ao Senhor verdadeiramente. E eu quero confessar, então, isso, todo cristão deve sentir esse desejo de ser batizado, de confessar Jesus verdadeiramente, publicamente, dizer: esse é o caminho que eu quero seguir. Então é necessário termos, e porque, irmãos, a confissão, o batismo, ele só é dado, ele só é feito. A igreja evangélica cristã, aqui a igreja evangélica, ela tem esse entendimento, que o batismo é só para aqueles que reconhecem, têm a maturidade de dizer: eu sei, eu reconheço Jesus. Nós não batizamos crianças, porque elas ainda não têm a maturidade de entender, só depois que completa 12 anos, hoje está de 11 até 12 anos, tem algumas ressalvas no livro de ensino, no EDGID da nossa igreja. Mas aí, irmãos, é importante entendermos isso, deste reconhecimento, deste entendimento do que é servir ao Senhor, do que é andar na sua presença, E ali
ele fala desta promessa que é para todos nós, não é só para os pastores, não é só para os profetas, não é só para, né, os sacerdotes, não é só para os reis, não é só para esses homens que estão vestidos de autoridade, não, é para todos nós, a promessa. Ele diz aqui, olha, versículo 39, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia, você foi chamado pelo Senhor, amém? Glória a Deus, todos nós que estamos aqui fomos chamados, irmão. Então a promessa é para mim e para você, é para todos nós que estamos aqui, né? E ali, com muitas outras palavras, no versículo 40 ele fala, deu testemunho e exortavam dizendo, salvai-vos desta geração perversa. E ali a Bíblia diz no versículo 41, que então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eles aceitaram a palavra, irmão. E aí há um diferencial. Porque muitas vezes você pode vir para o culto, você pode vir para o culto de doutrina, você pode vir para o culto, né, de oração, você pode vir no culto de domingo, você pode vir numa escola dominical, mas se o seu coração, a sua mente não estiver na palavra, não estiver aceitando a palavra, se o Espírito Santo está ministrando, porque quando, irmãos, a Bíblia ela está fechada é apenas um livro, mas quando ela está aberta é a boca de Deus, é Deus falando. Não é o pastor, não é a palavra. Eu não falo de mim mesmo aqui, eu falo do que Deus, Ele fala através da sua palavra. Então, irmãos, quando nós começamos a absorver a palavra, né, esses dias, irmãos, né, eu mandei até aqui para a igreja, também para o grupo da igreja, né, aquela pregação do pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre ansiedade. E eu saí mandando para muita gente, porque aquela palavra falou ao meu coração. E eu também quero abençoar outros quando isso acontece comigo. E eu mandei para alguns, né? E teve uns que agradeceram o pastor, que palavra abençoada, me ajudou muito. Mas teve outros que disseram, eu não gostei não. Eu não concordei não com aquela palavra não. E aí, irmãos, é aí que está, quando o nosso coração, quando a nossa mente, ela está disponível, né? Nós tiramos todas as armas, nós tiramos todos os porquês, nós tiramos, né, todas as ideologias da nossa mente, né, todas as convicções que muitas vezes aprendemos aí neste mundo e tornamos o nosso coração sensível para aprender a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo? Senhor, aonde eu preciso acertar? Senhor, aonde eu devo implantar, né, este conselho? E aí o Senhor, Ele vem e faz a obra, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E é por isso que muitas vezes, muitas coisas não acontecem na vida de muitas pessoas, porque não dão credibilidade na palavra. Mas o que é que aconteceu aqui no verso 41? Então os que o que, irmãos? Lhe aceitaram o quê? No versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Então, amém.
Amém. Né? E é importante, né, Paula falou acerca, né, de Deus, ele curar, que Deus, ele é um Deus que cura, ele é o Jeová Rafa. É importante sabermos que tem coisas que Deus, ele permite que a medicina faça o seu trabalho, mas tem coisas que só Deus faz. Existem doenças que só Deus cura, né? Você já tentou, feito aquela mulher do fluxo do sangue, já tinha tentado por tantas coisas, já tinha gastado todo o seu dinheiro, já tinha buscado médicos, já tinha buscado tantas pessoas, tantas formas, mas ela disse: se eu pelo menos tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Aleluia. Então tem coisas que só o Senhor faz, irmãos. Eu não estou aqui dispensando a medicina, eu acredito que Paula também não, né? Mas está falando que tem coisas que só Deus faz, e que é necessário nós colocarmos a nossa fé nele, né? E crermos que ele pode nos libertar. Amém? Então é nesse entendimento de aceitar a palavra de Deus, de saltarmos algumas amarras que nós muitas vezes acreditamos, coisas que estão na nossa mente, bloqueios que estão na nossa mente, que precisam ser tirados para que Deus, ele venha deixar o seu Espírito Santo agir, mover dentro de nós e fazer a obra em nossas vidas. Amém? Então, né, as condições prévias para o Espírito Santo de Deus agir, né, uma delas também é que devemos aceitar pela fé Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e apartar-nos do pecado, né, e desse mundo, das coisas desse mundo. Se você ver aí em Atos capítulo 8, versículo 12 ao 17, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Atos 8, 12 ao 17 diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, e assim homens como mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhavam a Filipe de perto, observando extasiados os sinais e grandes milagres praticados. E ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, e enviaram-lhe a Pedro e a João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então você vê, irmãos, que aqueles homens passaram a ouvir a palavra de Deus. Diz lá no versículo 12 que eles deram crédito a tudo que Filipe estava pregando, que estava falando, né? A gente tem muita dificuldade, o mundo que nós estamos vivendo hoje, há, né, uma luta muito grande, irmão, das pessoas em quererem aceitar a palavra. Às vezes Deus, ele está com um direcionamento para as nossas vidas, às vezes, né, o Espírito Santo, ele está falando algo para nós, ele está dizendo: olha, não vai por este caminho, olha, eu quero fazer de você uma vida abundante, como o Senhor falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e ser tu uma bênção. Nós queremos ser uma bênção da parte do Senhor, mas para sermos uma bênção da parte do Senhor, para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos obedecer, precisamos escutar a sua voz, precisamos colocar a sua palavra em prática, precisamos decidir, irmãos, e isso depende de nós. Jesus disse, isso escrevendo para a igreja, lá em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do capítulo 3, ele começa a falar ali as cartas das igrejas, e uma delas ele disse assim: eis que estou à porta e bato, se tu ouvires a minha voz, porque isso não foi para descrente não, isso foi para a igreja. Se tu ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei na tua casa, fiarei contigo e tu comigo. Então o Senhor, ele sempre está batendo na porta, ele é educado, ele quer adentrar, ele quer fazer morada, o Espírito Santo quer moldar a nossa vida, a nossa mente. Agora, para isso, temos que ser obedientes, crermos no Senhor Jesus, acreditar nas suas palavras, colocar em prática, irmãos, e grandes coisas o Senhor fará, amém?
E assim aconteceu na vida daqueles homens. Então, condições prévias para o batismo no Espírito Santo também é obedecer a sua palavra, é se afastar das coisas do mundo, do pecado, né? Ou seja, submeter-se à vontade do Senhor. Se tornar submisso, irmãos. Nós também devemos ser como escravos, né? Pois a nossa vontade, o apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, irmãos, agora nós passamos a obedecer a sua voz, e estarmos submissos a Ele, obedientes, né? Deixando Ele conduzir, né? Nós que dirigimos muitas vezes, que estamos ali no volante, é a mesma coisa de nós quando chegamos assim para o Senhor: Senhor, a partir de hoje, o Senhor toma o volante da minha vida. E o Senhor que vai dar o direcionamento. É o Senhor que vai me dizer, aleluia, é o Senhor, eu estou disponível, Senhor, para Ti, para o Senhor usar a minha vida. Usa a minha vida. Aí o Espírito Santo começa a nos encher, amém? O Espírito Santo, ele começa a derramar da sua graça, do seu amor, começa a nos encher, ele começa a dizer: olha, eu quero te usar aqui, eu quero te usar ali, você está disponível, eu estou, amém, então eu vou te usar, aleluia. Aí nós começamos a ser cheios do Espírito, irmãos, aleluia. Se você vê aí em Atos capítulo 5, o versículo 32, hoje é culto de ensino, culto de doutrina, então abra a Bíblia, aprenda, todos nós juntos. Capítulo 5, Atos capítulo 5, versículo 32, diz a palavra do Senhor: ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que, o que, irmãos? Lhe obedecem. O Espírito Santo, irmãos, ele só vem, ele é outorgado, ele está na vida do homem, ele está, né, sobre o direcionamento de Deus na vida do homem, para aqueles que obedecem. Você já parou para meditar que Deus, ele só chama para o seu trabalho aqueles que estão ocupados? Você já observou? Aqueles que têm muito serviço para fazer, Deus não chama desocupado. Deus, ele só chama aquele porque ele sabe que aquele dali vai obedecer, que aquele dali é pau para toda a obra, como se diz né, o jargão aí secular. O Espírito Santo vai falar e ele vai dizer: estou pronto. É desse jeito, irmãos. Ele vai trazer de longe, ele traz de perto. Ele chama Davi, irmãos, ele estava, quando o Senhor mandou chamar ele estava onde? Ele estava no deserto, apacentando as ovelhas do pai. Aí preparou os filhos todinho ali. Aí, né, o profeta Samuel vai lá, aí ele vê um dos filhos de Jessé, forte e bonito, ele está aí, ungido do Senhor. Aí Deus: ei, rapaz, não é assim não. Tu estás vendo o que está por fora, eu vejo o que está por dentro. Eu vejo o coração, eu vejo a sinceridade, eu vejo o desejo de obedecer. Aleluia. Eu vejo o esforço, eu vejo o amor pela minha obra. Deus, ele vê todas essas coisas, irmãos. Aí ele diz: enche ele do Espírito Santo. Aleluia. Pega o vaso de azeite, pega lá o chifre de azeite, enche. Porque quando ele sentar à mesa, nós vamos derramar sobre ele. Aleluia. E o Espírito Santo vem sobre a vida de Davi, irmãos. E grandes coisas o Senhor fez através daquele homem. Um homem segundo o coração de Deus. E o texto diz que o Espírito Santo, ele foi outorgado àqueles que o quê? Que lhe obedecem. Então, irmãos, se você quer ser cheio do Espírito Santo, também esteja pronto a obedecer. São recomendações prévias para o batismo do Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo, é sermos obedientes, é estarmos preparados. Devemos procurar abandonar tudo aquilo que ofende a Deus, tudo aquilo que não agrada o Senhor, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, para que todos nós venhamos cevados para a honra de Deus, santificados, idôneos. Deus, ele não vai usar uma casa desarrumada, irmãos. O Espírito Santo, ele não deseja habitar numa casa suja. Ele não deseja
né, sentir-se à vontade em usar as nossas vidas quando nós estamos todo bagunçado no pecado, andando de todo jeito. É por isso que nós devemos se entristecer, irmãos, quando falhamos e dizer: Senhor, eu não quero isso para a minha vida, eu quero andar em santidade. Amém. Se você ver lá em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, diz a palavra do Senhor: se alguém se purificar dessas coisas, ou seja, do pecado, das coisas que não agradam ao Senhor, o que é que diz? Será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Aleluia. Se nós, irmãos, se alguém se purificar, ou seja, é Deus que vem e purifica, somos nós, irmãos. Somos nós que buscamos força, buscamos graça, se esforçamos para não errarmos, para não adentrarmos no pecado. Às vezes o pecado está tão perto, né? E diz um texto lá, acho que é de Hebreus, se eu não estou enganado, que diz que nós devemos deixar todo o pecado que tenazmente nos rodeia, né? Ou seja, como uma cola, está tão perto, querendo nos assediar, querendo nos levar, oferecendo os pratos, mas nós devemos estar vigilantes, procurando deixar o nosso vaso santificado, em honra, para uso do nosso Deus, porque se ele não estiver assim, irmãos, Deus ele não vai usar, o Espírito Santo não vai encher, se nós não se colocarmos disponíveis, se nós não se esforçarmos. Então é necessário, irmãos, buscar uma vida de santidade, uma vida, irmãos, de forma que venha agradar o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que quando Noé, ele desceu da arca, a Bíblia diz que ele pegou um sacrifício e ofereceu ali. A Bíblia diz que aquele sacrifício subiu como cheiro suave às narinas de Deus. Será que as nossas vidas, irmãos, têm subido um cheiro suave pelos sacrifícios que nós temos realizado? Porque eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não viemos ter pecado, porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós em algum momento pecamos ou falhamos, seja por palavras, seja por obras, seja por ações. Mas será que o Senhor está vendo o meu sacrifício para não pecar? Será que o Senhor ele está vendo o meu esforço para honrarmos ao Senhor? E Ele sentir esse cheiro suave das nossas vidas? Porque o Senhor, irmãos, Ele vê o que está dentro, Ele penetra na nossa mente, e o Espírito Santo, Ele quer nos encher, o Senhor Ele está desejoso para nos encher. Aleluia. Mas é necessário nós deixarmos o nosso vaso é como o nosso corpo, né, para a honra, santificado e útil, e preparado, irmãos. É arrumarmos a casa. Se a casa está bagunçada, eu arrumo. Se minha vida está bagunçada, eu arrumo. Eu me esforço. O Senhor, Ele começa a ver isso. Aí o Senhor começa a dizer: Ele está se esforçando, ela está se esforçando. Eu vou encher Ele do Espírito. Eu vou revestir Ele com o meu poder. Eu vou revestir ela com o meu poder. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. É preciso querer, desejar o batismo. Você pode estar na igreja. Você pode estar caminhando nos caminhos do Senhor, mas aí está acomodado, está tudo bem. Eu estou indo para o culto, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, né? Eu estou frequentando, mas aí, irmãos, não sente o prazer, né, de estar em oração, não sente o prazer de estar em adoração, não sente o prazer de se envolver no louvor, de ter um coração grato, não existe o prazer de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, né? Muitas vezes já saímos de casa murmurando para ir para a igreja, já saímos reclamando, já não preparamos o culto quando saímos de casa, né? E aí vive uma vida de estagnação, e aí é porque, irmão, está faltando essa busca, esse desejo, esse querer. Eu quero mais de Ti, Espírito Santo. É necessário desejarmos isso, irmãos. É necessário pedirmos ao Senhor: Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
Porque quando eu vou para lá, irmãos, eu vou para adorar, eu vou para buscar intimidade com o Senhor, eu vou para crescer na palavra do Senhor. Então nós não devemos aceitar as condições que estamos, precisamos pedir: Espírito Santo, me batiza, enche-me, me reveste-me com teu poder. Temos pedido isso. Condições prévias para sermos batizados no Espírito Santo. Também é preciso querer o batismo. Porque enquanto nós não desejarmos, irmãos, não seremos. Veja aí o que é que diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 7, o versículo 37 ao 39. Amém? E no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Aí o que é que ele diz? Como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. E ele disse isso referindo-se ao que, irmãos? Ao Espírito. Que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, ele não tinha subido ainda. Então, o texto ele fala sobre isso. Jesus disse, né, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Quem tem sede do Senhor aqui? Quem deseja mais de Deus? Quem deseja buscar mais do Espírito Santo? O Senhor está dizendo: venha a mim e beba. Nós devemos querer, irmãos. Nós devemos ter sede e fome de buscar a presença do Senhor, mesmo sem forças, mesmo com dificuldade, mesmo com as lutas do dia a dia, mas vem o cansaço, vem a fraqueza, vem tanta coisa, mas quando nós estamos com sede, irmãos, porque nós sabemos que se nós não bebermos da água, nós morremos. Eu mesmo sou uma pessoa que tenho dificuldade de beber água, mas eu sei que eu preciso beber. Que se eu não correr para beber água, irmão, esse negócio vai ser sério lá na frente. O nosso corpo precisa de água. E o nosso espírito precisa de Jesus. Precisamos correr para Ele, irmão. Precisamos buscarmos mais deste Espírito. Se você ver lá em Isaías capítulo 44, e o versículo 3, o livro de Isaías capítulo 44, e o versículo 3 diz assim: porque derramarei a água sobre o sedento. Amém? E torrentes sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre toda a posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Ou seja, Deus ele derramará água sobre quem? Diz o texto ali. Ou seja, sedente é aquele que tem sede. Deus ele não derrama o seu espírito, irmãos, sobre aqueles que não querem, que não têm compromisso, que não têm desejo, que não têm esforço, que não quer. Tem tanta gente aí fora que diz assim, até da igreja mesmo, que diz: eu não acredito no batismo no Espírito Santo. Eu não creio. Tem muita gente aí, e aí o Espírito Santo não quer. Amém. Deus, ele, se você não tem sede, não deseja, eu batizo os que querem. Amém? E isso é maravilhoso, irmãos. Se você ver lá em Mateus, o capítulo 6 e o versículo 33, Evangelho de Mateus, o capítulo 6 e o versículo 33, ele diz assim: mas buscai em primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas na vida de vocês. Aleluia. Buscai o reino de Deus, irmãos, a justiça. O Senhor ele tem grandes coisas. Deus ele tem bênçãos materiais sobre a tua vida. Deus tem bênçãos, né, prosperidade para a tua vida. Mas, irmãos, as espirituais, elas são maiores e melhores. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Nós, né, às vezes, levantamos tantas coisas, tantas dificuldades para não buscar ao Senhor. Mas o Senhor, nesta noite, através da sua palavra, ele está nos ensinando. Aleluia, que existem coisas duradouras para as nossas vidas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Aleluia, buscar a Deus, irmãos, ele precisa estar na minha lista de prioridades. Amém. Servir ao Senhor precisa estar no topo. Ele diz: em primeiro lugar. Nós não podemos ser negligentes, nem com a busca a Deus. Amém? Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, Ele tem, irmãos,
coisas grandiosas para nós. Ele está desejoso de derramar do seu Espírito sobre as nossas vidas. Mas é necessário se querermos. Então é preciso querer o batismo. Amém? Também, irmãos, como condições prévias para o Espírito Santo, para o batismo no Espírito Santo, né? O batismo, né? Muitos recebem o batismo como resposta à oração neste sentido, ou seja, orarmos com esse propósito. Pedirmos a Deus com este propósito. Colocarmos nas nossas orações. Você já observou, irmãos, que nós temos o costume de orar por tantas coisas? De pedirmos, mas muitas vezes não pedirmos as coisas espirituais. Não pedimos, Senhor, me batiza. Senhor, eu quero dons espirituais. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. A gente só pede a Deus casa, nós pedimos carro, nós pedimos saúde, nós pedimos isso, pedimos aquilo, né? Te ajoelhamos e falamos e pedimos, mas não pedimos as coisas espirituais. Mas se você quer ser cheio do Espírito Santo, deve pedir também, né? Em oração. Se você vê aí, irmãos, em Lucas capítulo 11, o versículo 13, Evangelho de Lucas, o capítulo 11, e o versículo 13, diz a palavra do Senhor. Diz assim o texto: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Ou seja, Deus ele está desejoso, irmãos, de derramar do seu Espírito sobre as nossas vidas. Nós sendo maus como homens, somos falhos, erramos, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. E Deus, ele deu o seu Espírito, irmão. Se você vê aí em Atos capítulo 4, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: e quando terminaram de orar, o lugar que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo. E passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Eles ficaram cheios do Espírito de Deus. Eles amavam, eles sentiam prazer e desejo de pregar a palavra. Eles ensinavam com autoridade. Eles se enchiam, irmãos, aleluia, da presença de Deus. Mas eles oraram, e depois que eles oraram, irmãos, o Espírito Santo veio. Então é preciso orar, né, como condição prévia para ser batizado no Espírito Santo, pedindo a Ele, né, neste sentido. Devemos também esperar convictos que Deus ele batizará no Espírito Santo. Você está esperando? Será que nós estamos esperando? Nós estamos orando, nós estamos buscando santificação, mas será que nós estamos convictos? Eu creio que vai chegar na minha vida. Eu creio que o Senhor virá com esse poder, eu creio que o Senhor virá com esse revestimento, né? Se você vê aí em Atos do capítulo 1, o 4 e o 5, diz assim: e quando participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que lhe disse, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E o que é que aconteceu, irmãos? Aqueles homens ficaram ali em Jerusalém. Eles ficaram esperando, eles não saíram até que eles foram cheios de revestidos. Estavam convictos, obedientes, esperando o Senhor virar com seu Espírito. Ele virá. Eu não sei qual o dia, a hora, eu não sei qual o momento que Deus ele vai te revestir de poder, que Ele vai nos revestir cada dia mais e mais. Aleluia. Mas Ele virá. Se você está convicto, se você está buscando o Senhor, Ele vai fazer. Aleluia. Ou Ele já fez a obra em você e agora é dar continuidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O batismo no Espírito Santo, ele permanece na vida do crente, mediante a oração também. Existem algumas coisas que precisam
que nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo, mas também que ele permaneça, que o poder de Deus, o revestimento de Deus, ele permaneça em nossas vidas. Porque nós servimos ao Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, passamos pelo primeiro amor. E o primeiro amor é aquele momento que nós queremos estar em todas as coisas, em todos os eventos, que nós queremos estar, né, trabalhando para o Senhor, mas na caminhada muitas vezes vamos esmorecendo, né, vamos se esvaziando, né, mas nós devemos permanecer, irmãos, em oração. Nós já não oramos mais como devemos, já não temos mais tempo para orar, já não temos mais tempo para buscar a palavra de Deus. E lá no versículo 4 e o versículo 31, do capítulo 4 de Atos, ele diz isso. Ou seja, precisamos orar. Atos 4, 31. E quando terminaram de orar, lemos, não foi? O lugar em que estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Já temos lido esse texto, né? Mas aí é para que nós entendemos que é necessário estar em oração, para que o Espírito ele permaneça. Também de dar testemunho sobre Cristo, sobre a nossa vida. Lá em Atos capítulo 4, o versículo 33, ele diz assim: e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos haviam imensa graça. Quantas vezes, irmãos, nós se dizemos que somos cheios do Espírito Santo, mas nós não testemunhamos da nossa fé. Nós não dizemos, não defendemos aquilo que acreditamos, né? Existe uma cadeira da teologia que é a apologética, né? Que é onde fala da defesa da fé, aonde você luta por aquilo que você acredita, não, né, por algo aí fora secular, mas pelo Cristo que ele está dentro de você. Porque o mundo aí fora, o diabo muitas vezes está lutando para tirar você dos caminhos do Senhor. Mas será que nós estamos munidos, né, de munições que é a palavra de Deus, para vencer aí? Não, o inimigo ele está jogando seus dardos inflamáveis, né? Laís leu aqui sobre a armadura de Deus, e uma delas ele diz assim, que pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé. Ou seja, quando o diabo ele vir nos atacar, nós usamos a palavra como testemunho, como arma. Não, a palavra de Deus me diz assim. O mundo quer me levar, quer me tirar da presença do Senhor, quer, né, esvaziar este espírito que está em mim, quer tirar esse espírito que está em mim. Mas eu não vou, meu irmão, eu luto como um bom soldado de Cristo, para permanecer e dar testemunho de Cristo. Aleluia. Ele também, né, na adoração, né, para vivermos uma vida cheia do Espírito, para que ele permaneça em nós, devemos estar envolvidos na adoração. Lá em Efésios, o capítulo 5, versículo 18 e o 19, já estou terminando, meus irmãos. Efésios, o capítulo 5 e o versículo 18 e 19 diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que leva a devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Se o Espírito Santo estar em nós, irmãos, dentro de nós precisa estar todas essas coisas. Precisa estar, né, com a palavra de Deus, salmos, que são louvores também, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor no coração. Se nós vivemos uma vida de murmuração, irmãos, nada vai acontecer. Mas quando nós estamos envolvidos com adoração, quantas vezes chegamos na casa do Senhor, estamos aqui de cabeça baixa, não se envolvemos na adoração, não analisamos a letra da palavra, do louvor, e declaramos, né? Muitas vezes colocamos até aqui, mas não declaramos, não se envolvemos, né? Preferimos ficar muitas vezes até de bocas fechadas, irmão. Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo e você não se envolve no louvor e na adoração? Como nós se dizemos que somos cheios do Espírito Santo e não sentimos o prazer na adoração, adorar a Deus? Amém? É necessário sentirmos o prazer, irmãos, na adoração, né? E viver uma vida de santidade, como ele diz aí no versículo 18. Então tudo isso é necessário, né?
Devemos adorar o Senhor segundo, né, devemos andar segundo o Espírito e inclinar-se para as coisas do Espírito. Eu queria terminar com esse texto, lá em Romanos 8. Romanos 8. Eu queria que todos abrissem. Romanos capítulo 8, versículo 1, então nós estaremos lendo até o versículo 9, amém? Eu queria que você me ajudasse aqui, Vinícius vai estar colocando aqui, para não ficar tudo com linguagem diferente. Eu vou ler um versículo e os irmãos leem o segundo, amém? E assim sucessivamente. Lá, vamos ler até o 9, do 1 até o 9. Diz assim: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, como sacrifício pelo pecado. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Todos. Não, desculpe. Amém. Todos. Vós, porém, não estáis sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Esse texto, irmãos, ele fala da grandiosidade de pertencermos ao Senhor, do Espírito Santo de Deus, ele habitar em nós, dele estar em nós e agindo em nossas vidas. Então, irmãos, precisamos fazer uma reflexão, porque o texto diz que se o Espírito de Deus não está em nós, esse tal não é de Deus. Porque aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Então, irmãos, nós devemos buscar a graça da parte do Senhor, né? Devemos buscar força para andar em santidade. O salmista, lá no Salmos 42, o 1 e o 2, ele disse: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? A minha alma anseia por Deus. A minha alma deseja o Senhor. Fica de pé nesta noite. Que nós não vamos se sujeitar às coisas da carne, irmão, mas nós vamos se sujeitar às coisas do Espírito. O Senhor, ele quer te revestir. O Senhor, ele quer me revestir. Santifica-nos para ti mesmo. Então declare isso para ele nesta noite. Glorifica a Deus. Mais que a neve eu quero ser, pra te honrar, pra te agradar e em santidade eu vou viver em todo o tempo. Eu sou teu tempo, renuncio tudo que é impuro. Nos ajuda, Senhor, cada dia.
renuncio minha carne, renuncio e os sonhos que não te glorificam, eu renuncio por amor. Diga isso pra Ele. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Nos ajuda, Jesus, a cada dia. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, buscarmos mais de Ti, procurarmos profundidade, santidade. Oh, Espírito Santo, perdoa nossas falhas, nossos pecados. Nós queremos ser cheios de Ti, Senhor. Oh Deus, nós não queremos obedecer a nossa carne, pois quem obedece à carne não está em amizade com Deus, mas com o mundo. Oh Espírito Santo, modifica, tira as coisas que não te agradam. Enche esta igreja com o Teu poder. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, queremos dons espirituais, Senhor. Ó Deus, queremos frutos do Espírito. Ó Deus, vem impactar as nossas vidas com Teu Espírito. Vem trazer ousadia no nosso coração para pregar a Tua palavra, Jesus. Para alcançar os corações de outros. Ó Deus, para fugirmos do pecado e andarmos em santidade. Que o nosso coração, o nosso ser almeje, deseje isso todos os dias. Aleluia! Como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, santo, santo. Como santo és, como santo és, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, purifica-me, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Meu Deus, que santo, Nos ajuda, Senhor. Tu és santo, Jesus. santifica-nos, Purifica-nos. purifica-nos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua casa, aprendendo mais de Ti, Pai, crescendo no conhecimento, na graça. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos intimidade, Jesus. Nos ajuda, Senhor, não se conformar com este mundo, mas sermos transformados, Pai, pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a Tua vontade é que nós sejamos cheios do Teu Espírito, Jesus. Obrigado, Deus, por esses estudos aqui nas quintas-feiras, que os Teus filhos aqui, Senhor, tenha absolvido cada palavra, cada ensinamento, assim como eu também, como todos nós, Pai, que estivemos aqui aprendendo sobre o Teu Espírito, Senhor, a importância, Pai, de buscá-lo, de vivê-lo, ó Senhor, de santificarmos, de tornar o nosso vaso, Senhor, em honra para Ti, santificado e idôneo, Senhor, para uso de Ti, Senhor. Continua usando a Tua igreja, continua usando as nossas vidas, continua abençoando, Pai, a Tua igreja, continua, Senhor, nos enchendo do Teu Espírito Santo, que nós venhamos estar disponíveis a cada dia para sermos usados por Ti, Senhor.
Ó Deus, abençoa a tua igreja, leva-nos em paz para casa, nos dar uma noite, Senhor, reparadora de sono, e que nós possamos estar na tua presença a cada dia mais e mais. Ó Deus, leva Dona Silene, Pai, na tua santa paz, ali para Recife, amanhã, que ela possa ir em paz e voltar em paz, e que seja, Senhor, dias de bênçãos, onde ela estará ali, né, te servindo também, Deus. Obrigado por tudo, obrigado pela tua palavra, continua conosco, fica conosco, são essas coisas que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, né, recebam a bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diz amém e amém. Os irmãos também não esqueçam, estejam orando por Silvânia, ela não estava passando muito bem hoje, e ela pediu para que toda a igreja orasse pela vida dela. Amém.